só estompava todo mundo. Não, mas o lance é que é o seguinte, ó. A pornografia, ela já é vergonhosa, né? Independentemente do que você esteja assistindo. Pra jogo, então, desenho, puta, isso daí é um nível um pouco mais grave, eu acho, né? De vício, O assim. Do cara. hentai. Não, porque eu penso assim, se o cara, ele não se... Ou alguma coisa, uma coisa específica, né? Na mente dele, um certo distúrbio, às vezes, que por algum motivo faça ele gostar disso. Mas pense comigo. Geralmente, no mundo do pornô, dessa molecada, eles vão progredindo também, né? Eles vão upando de elo. Porque, assim, começa com uma coisa pequenininha que eles assistem, que deixa eles excitados, e eles vão avançando, porque como o seu cérebro ele funciona através da dopamina, você vai usando, repetindo aquele estímulo, e você cansa, o seu cérebro chega uma hora que não quer mais aquilo, quer alguma outra coisa diferente. Aí pra chegar no nível do cara gostar de desenho, eu fico me perguntando, né, o quão que ele tá afundado no vício, entendeu? Eu, graças a Deus, não cheguei nesse ponto, não. Não, na minha época era diferente também. Eu, tipo assim, hoje em dia a molecada, eles nascem, a molecada que é viciada em masturbação e que vem em jogo essa parada, você pode reparar que eles já nascem num contexto muito mais propício a isso. Porque hoje em dia, a molecada de 8, 9 anos já tem celular na mão. E uma das primeiras coisas que eles têm contato são com esses jogos. E em todos esses jogos tem figuras que são sexualizadas. Os desenhos, as mulheres com peitão, roupa sensual, entendeu? Então isso vai estimulando o cérebro deles. A Deve ter a Riven, ver com isso também. coelhinha, né? Coelhinha, você acha? Riven, coelhinha da Páscoa. Aí mete ela É. com a lingerie de coelho. Você acha que o moleque... Não, é coisa de 2 dias pro moleque tá sucumbido, né? Pra ficar fedendo a peixe estragado no quarto dele. Totalmente. Ah lá, os caras acham a base dele. Eles acham a Riven coelhinha satânica base, tá vendo? Ó, é um inferno. O mundo, Mas o mundo não é você- pra amador, não. Mas você não se masturba nunca? Nunca se masturba? Não, eu tive problema com isso daí também, só que eu não cheguei... você já foi Não, viciado tive. em pornografia. Lógico, claro que já foi, claro. É mesmo? Claro, eu tenho aqui a honestidade de falar. Isso não é novidade. Na verdade, pra quem me acompanha na minha live sabe que isso não é novidade. Eu tive meu problema com isso daí e começou na adolescência também. Só que no meu caso, por eu vir de uma geração diferente, é o que eu tô falando pra você. Naquela época, eu saía muito de casa pra brincar, pra fazer outras atividades. Eu não ficava o dia inteiro no computador. E eu não tinha celular. Então, a minha mente de um cara da minha época não era tão sexualizada como é a mente da molecada de hoje. O mundo mudou muito de 15 Sim. anos pra cá, entendeu? Mas muito, no sentido de tecnologia. E a disponibilidade que a molecada tem, a molecada mais nova tem é isso, entende? Então, não, eu cheguei até um certo momento do vício, assim, que foi uma coisa prejudicial, sim, porque tomava muito a minha energia. Eu percebi que quanto mais eu praticava aquilo, com menos energia eu ficava, menos vontade de crescer e vencer na vida eu ficava. E chegou uma hora que me deu um start na mente, eu falei, tem alguma coisa de errada. Se fosse uma coisa saudável, eu não estaria me sentindo dessa forma. Entende? Com pouca vontade de me comunicar, eu não queria treinar, mas eu ia e treinava por questão de disciplina, por questão de disciplina, porque eu sempre fui um cara disciplinado. Eu percebi que tem alguma coisa errada com isso daí, entendeu? Então chegou no momento que eu tive que, preciso brecar isso daí, preciso reverter essa questão. E foi aí que eu entendi a questão do NoFap, que foi uma das coisas, inclusive, foi uma das primeiras coisas que eu apareci na internet falando sobre o NoFap. E na época que eu surgi nas lives falando, a maioria não falava sobre isso. Eram poucos canais no YouTube que falavam sobre o tema. Muita gente achava que era zoeira, que era uma coisa que não tinha nada a ver. Tem pessoas que acham isso até hoje. Só que o assunto cresceu muito de anos pra cá, dos malefícios da masturbação, principalmente alicerçada com pornografia. Entendeu? Então eu sempre falei muito sobre isso, porque isso literalmente poda, acaba com o espírito da molecada. Destrói seu espírito. É uma maneira de envenenar seu espírito, entende? Você deixa o seu cérebro tão saciado de dopamina, que você literalmente entende, o seu cérebro entende que você não precisa de mais nada. Você tá perfeito. Você não tem que se esforçar pra fazer um trabalho, pra estudar alguma coisa, pra exercer um trabalho manual, pra fazer um exercício de leitura, pra melhorar em alguma coisa. Até de repente num jogo, o moleque gosta de jogar, às vezes ele quer ser um jogador profissional, ele fica muito no computador, mas por ficar muito no computador jogando, ele acaba também consumindo muito disso daí. E acaba que não adianta nada, ele não consegue crescer nem no jogo. Porque fica viciado, isso distrai muito, entende? Te deixa mais ansioso, piora essa questão de TDAH, piora tudo, cara. Você pegar um neurocirurgião falando sobre isso, um cara que manja do funcionamento do cérebro humano, ele vai falar várias coisas pra vocês em relação a isso. É um assunto muito importante e interessante, porque é uma droga, é a droga moderna, uma das drogas modernas. Né? Essa aí é... Não, eu não tô falando do cara... O cara vai tomar um banho 1, 2 vezes na semana, escorregou a mão lá, tocou uma. Isso é uma coisa. Mas Outra coisa é o diário. Ah, tá. É a frequência. Diariamente o cara é Instagram, é foto de mulher sensual. Consequentemente, ele vai acabar caindo pro vício.
É Xvideos, site pornográfico no geral, né? Que hoje em dia você nem precisa entrar no site pornográfico pra ver mulher pelada. Você vê em qualquer lugar, praticamente. A internet tá cheia, em todo lugar tem. Ou quase isso, pelo menos, né? Então, isso daí que é o problema. Esse é o problema. Isso deixa o vício muito mais poderoso, entendeu? Não é só uma questão do cara ir lá e tocar uma de vez em quando. Não é isso aí, não é nada ainda. Isso é bom. Ah, isso aí. Dependendo da situação, dependendo do momento que o cara tá, às vezes pode ser bom pra ele. O problema é ele viciar, ele inverter a regra. O problema é ele deixar de vencer na vida, ele deixar de focar no que importa, que é ter uma mulher, de ter o ato sexual com a mulher dele, que é pra isso que o homem foi feito, em detrimento de satisfazer o seu cérebro, porque o vício da pupunha, não sei se você sabe disso, mas o vício não tá no nosso órgão genital, tá aqui, ó. Esse é o órgão sexual. Aqui que tá o problema, é no seu cérebro. E quando você inverte o sistema de motivações do seu cérebro, quando você dá os estímulos errados para ele, para tentar buscar algum tipo de conforto, você destrói o seu potencial. Essa é a questão, entendeu? Então o cara para e pensa assim, basicamente o que o cérebro vai dizer para ele é assim: por que você vai sair à caça? Por que você vai sair à busca para tentar conquistar uma mulher e passar por um processo longo de esforço, né? Para seduzir uma mulher, conquistá-la, né? Mostrar o que você é realmente para ela talvez se interessar por você. Tudo isso, se você pode simplesmente na sua casa tocar uma e tá tudo certo. Mas olha, eu vou dar um contraponto aqui. Eu concordo com tudo Sim. que você falou. Realmente a pornografia e a masturbação, ela é um mal, né? Só que, por exemplo, o que você acha do sexo casual? Os homens que vão atrás das mulheres, vão à caça, como você falou, e ejaculam nelas e tudo mais. Eu acho nojento, cara. Ah, é? E eu me sinto enojado porque eu já fui desses. Eu tive minha época de rebeldia nesse sentido. Você já transou bastante com bastante Não, mulheres, né? Não, graças a Deus não, porque eu sempre tive esse... Ao mesmo tempo que eu queria muito fazer isso, eu sentia no meu coração que estava errado e que por algum motivo eu não podia fazer. Que eu ia acabar me corrompendo se eu fizesse. É uma coisa um pouco difícil de explicar. Eu acho que talvez seja uma questão mais espiritual. Então, sabe que já nasce? Sabe quando você intuitivamente sente que uma coisa não está correta? Sim. Mas ao mesmo tempo a carne, a sua necessidade humana, porque nós somos seres humanos e temos necessidades biológicas, está tudo certo. Mas a necessidade carnal, você começa a ver como um certo problema. Eu passei a entender que não, isso aqui tem que ter uma certa regra para isso. Se eu simplesmente quiser sair por aí fazendo isso com várias mulheres, eu vou me destruir. Entende? Eu vou acabar invertendo a regra de novo, porque se eu me acostumo a fazer com várias mulheres diferentes e de formas diferentes, eu faço até essa expressão porque é meio nojento falar disso, hoje em dia, com a consciência que eu tenho. Se eu busco fazer isso com várias mulheres, o que vai ter de diferente pra mim quando finalmente eu quiser uma mulher pra casar? O que ela vai poder me fornecer de diferente no final das contas? Entende? Então é como se eu também estivesse viciando o meu cérebro num estímulo. Porque o sexo casual, ele vicia. E tem pessoas que contam relatos absurdos sobre isso. Até celebridade já apareceu falando sobre isso. Umas coisas estranhas, tipo assim... Ah, porque eu já fiz em estacionamento. Eu já fiz no avião. Cara, você tem noção do que é? Tipo assim, você tá no avião e tem gente fazendo isso no banheiro. Coisa nojenta, cara. Eu acho isso nojento. Eu acho isso nojento, né? Então, você fica viciado. As pessoas vão viciando. E chega uma hora que aquele sexo casual não vai mais satisfazer ela. O que ela vai buscar? Ela precisa buscar um outro tipo. Ah, agora eu preciso fazer com uma pessoa assim, num lugar assim. Sabe uma coisa desse tipo? Eu fico me perguntando, e no futuro, como é que vai constituir casamento? Como que vai ter a relação realmente dentro de um matrimônio? Que as pessoas não sabem nem o significado de matrimônio. Entendeu? Então, graças a Deus, a minha intuição sempre me disse claramente que estaria errado. Se eu saísse pra rua pra imitar colegas meus, pessoas próximas de mim que faziam isso, sabe? Saía pra pegar a mulher mesmo, tudo, eu ia me destruir. Só que também, por ser homem e ser um ser humano falho, extremamente falho, eu cometi erros, né? Foram poucos, mas cometi, entendeu? Aprendi com eles, né? Porque quando eu ia lá e fazia, eu me sentia enojado. A sensação de nojo, de vergonha, eu me olhava pro espelho com vergonha. Porque eu não conseguia enxergar a conclusão, o significado daquilo que eu tinha feito. Eu tinha feito só pra dar prazer pro meu cérebro. E aí terminava vazio. Essa era a sensação, entende? Eu sei que pode parecer absurdo pra um monte de gente que tá vendo isso daí, porque esse negócio tem uma mística em volta disso. Porque hoje em dia, o que é bonito? Vamos ser sinceros, o que é bonito você falar hoje em dia? Que você transa muito, que você pegou não sei quantas. A turma gosta de escutar isso, eu sei. As mulheres aparecem falando também, ficaram. Tem gente que aplaude isso daí, acha o máximo. É nojento. É nojento pra mim, intuitivamente falando, isso pra mim é nojento, e pra Deus então nem se fala. Porque a Bíblia também é clara quanto a isso, né? O sexo é uma coisa sagrada. Isso daí é pra ser uma relação, é a cereja do bolo da relação entre o homem e a mulher, né? Que estão em matrimônio, que constituem de fato casamento. O casamento é a união do homem e da mulher com um único objetivo, que é agradar o Criador.
Então, de novo, ó, se você inverte a regra, se você deturpa, se você banaliza o sexo, que é o que está sendo propagado hoje em dia através de fornicação exacerbada, sexo casual, pornografia, isso desagrada a Deus. Você vai se perdendo, você vai se envenenando com isso, vai ficando viciado, sabe? E aí você não consegue mais entender qual que é o significado real disso. Para você é só mais um esporte. Você, no final vira um esporte, entende? Sim. Preciso arrumar alguém para fazer, para satisfazer minhas necessidades. E no final do dia muitas pessoas não têm coragem de assumir, mas elas se sentem tristes, né? Muitas acabam vendo que estão vazias, que não tem uma companheira de verdade ou um companheiro de verdade, que passou tanto tempo da vida que elas fizeram tanta coisa com tanta gente, só que no final ninguém é amigo de ninguém. Então olha que absurdo, né? A pessoa ela sai pra rua, ela faz sexo com tanta gente, mas não tem amigo. Não tem ninguém ali, sabe? Pra falar uma verdade, pra conversar sobre algo que presta, pra fazer um trabalho que presta. No final, o único contato que ela teve foi isso, pra satisfazer um desejo do cérebro dela. Eu fico me perguntando, isso é muito vazio, né? Um tanto quanto superficial pra mim isso daí, sabe? Não faz o menor sentido, entendeu?